Você já ouviu falar do Mounjaro e está cogitando utilizar essa medicação para sua perda de peso? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudo aquilo que não te contam sobre essa medicação e como ela, quando mal usada, pode ser um tiro no seu pé. Oi, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Caroline. Para quem não me conhece, eu já passei por um processo de emagrecimento de 21 quilos, totalmente natural e por destino ou por coincidência, hoje eu também sou nutricionista e ofereço a vocês um conteúdo rico de como vocês podem melhorar os seus hábitos, emagrecerem e ter uma qualidade de vida reestabelecida. Hoje eu vou te explicar e te mostrar como o uso inadequado do Mounjaro pode ser um tiro no seu pé e piorar esse quadro de obesidade que está instalado em você. Sem enrolação, bora para mais um vídeo. O Mounjaro, quando não utilizado da maneira correta, pode fazer com que você perca músculo. E qual o problema disso? A perda de músculo faz com que a gente não tenha sustentação do nosso corpo. Isso porque são os músculos que vão dar sustentação para ligamento, osso, e tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. E por que isso acontece? Geralmente, quem usa o Mounjaro tem uma queda do apetite e isso pode dificultar a ingestão de calorias, sobretudo de proteínas. As proteínas são as responsáveis pela síntese de músculo, ou seja, se a gente come menos proteína do que o necessário, a gente tem uma queda na síntese desse músculo e a gente pode ter uma perda de massa muscular. Não menos importante, essa queda de massa muscular, essa quantidade de músculo, pode diminuir também o nosso metabolismo. Quanto maior a quantidade de músculo do nosso corpo, maior o nosso gasto calórico. Ou seja, a gente vai gastar mais calorias mesmo comendo. Sendo que, se a gente não tem um aporte adequado de proteínas, a gente vai diminuir essa quantidade de músculo e vai ter um gasto calórico diminuído. Fora que, sem músculo, a gente fica, sobretudo as mulheres, flácida, sem energia, fadigada, e a gente não quer ter aquele aspecto do que a gente chama de cabeça de Ozempic, aquela face mais derretida, o corpo mais derretido. Então, sim, no uso do Mounjaro é importante que a gente tenha um acompanhamento nutricional adequado para garantir quantidades de proteínas e de carboidratos e ingestão calórica adequada para que isso não aconteça. Segunda coisa muito importante no uso do Mounjaro que quase ninguém fala, mas é o perigo da desnutrição. Como o Mounjaro ele tem a tendência de redução calórica, ou seja, a gente diminui o apetite, então a gente vai comer menos, é muito comum que haja uma diminuição da oferta de vitaminas e minerais. E qual é o problema? Vitaminas e minerais são cofatores das nossas reações metabólicas, ou seja, a gente pode ficar desnutrido e muitas das reações metabólicas ser prejudicadas, inclusive a queima e a quebra de gordura. Fora que, como a gente tem uma diminuição no consumo alimentar, a gente também tem uma queda no consumo de fibras, e fibras são importantes para a motilidade intestinal, para o funcionamento do nosso intestino. Então, a gente pode ter uma questão de constipação e também de diarreia, a depender do indivíduo. Então, com o uso do Mounjaro, é importante ter esse acompanhamento nutricional para que não haja desnutrição, nenhum tipo de deficiência nutricional de vitaminas e minerais. Fora que essa queda de vitaminas e minerais pode gerar sintomas nas mulheres, sobretudo a queda de cabelo e também, em população geral, a queda da imunidade. Não é à toa que às vezes você fala assim, eu comecei a dieta e minha imunidade caiu e fiquei gripado. Isso provavelmente é porque você não está fazendo uma dieta adequada nutricionalmente e a sua imunidade está caindo. E o Mounjaro pode trazer isso para você também. Se você está gostando desse vídeo, quer saber um pouco mais sobre emagrecimento, lifestyle saudável e mudança de mentalidade, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo se esse é um assunto do seu interesse e já deixa seu comentário falando de outros assuntos que você quer ver aqui e me dá sua opinião também, que é muito bom saber dela. Terceiro caso que eu acho que vocês já ouviram falar, o efeito rebote da medicação.
Gente, é importante dizer que a medicação é um coadjuvante e não deve ser peça principal do seu emagrecimento. Justamente porque um emagrecimento sem mudança de hábito alimentar e muito mais de mentalidade, hábito de vida, gera efeito rebote. Porque a gente não vai criar uma sequência de atitudes que vão favorecer continuar com esse peso já perdido e a gente pode ter um efeito de reganho de peso. E não é isso que a gente quer. Então, sim, gente, a gente precisa ter um acompanhamento nutricional, a gente tem que ter mudança de hábito, tem que inserir atividade física, sobretudo a atividade de força, de elevação de carga, justamente para a gente evitar a perda de massa magra e também aumentar a quantidade de músculo, justamente por aquilo que a gente comentou no primeiro tópico desse vídeo. Então a gente precisa garantir essa mudança de mentalidade. Não há emagrecimento duradouro sem mudança de hábito. Sem falar no custo do remédio, né, gente? Não é uma medicação barata, dependendo das variações, varia entre R$ 1.000 a R$ 2.000, então é uma medicação cara. E para você sofrer com efeito rebote, não custa nada. Então eu acho melhor você mudar o seu conceito e mudar seus hábitos alimentares. Fora que a gente não quer criar essa dependência do remédio. Então vamos tentar mudar a nossa mentalidade e também o nosso hábito. A medicação não vai fazer milagre se você não mudar seus hábitos. Então mude seus hábitos. Aqui no canal tá cheio de vídeo para você aproveitar e já começar a mudar seus hábitos e garantir essa perda de peso se você quiser usar essa medicação. Porque se você quiser utilizar também a sua força de vontade, a gente está aqui para te ajudar também. O que ninguém te conta é que o Mounjaro ele pode trazer para a gente um quadro que a gente chama de estresse metabólico. O que é isso? Estresse metabólico é como se fosse um estado de alerta. Ou seja, a gente tem um aumento de um hormônio que se chama cortisol, que é o hormônio do estresse, e a gente também, aliada à redução dessa ingestão calórica, a gente diminui o que a gente chama de taxa metabólica basal, que é a energia necessária para realizar suas funções vitais. Ou seja, respirar, pensar, ficar paradinho ali durante um dia inteiro. É a quantidade de calorias que você precisa para isso. Diminuindo essa taxa metabólica basal, a gente sempre vai ter uma queda no nosso metabolismo. Ou seja, a gente pode entrar no platô mais rápido, ao mesmo tempo em que a gente aumenta o nosso hormônio do estresse e pode gerar efeito rebote pela ansiedade que pode ser gerado por conta desse aumento do cortisol. Então, sim, a gente tem que ter cuidado com essa medicação e fazer o uso com supervisão médica e também nutricional por todos esses fatores que eu trouxe para vocês. E aí, vai repensar o uso do Mounjaro? Já sabia dessas informações? Tem alguma curiosidade que você queira me perguntar? Já deixa aqui nos comentários. E se você quiser saber um pouco mais sobre alimentação saudável e emagrecimento, maratona esse tanto de vídeo que já tem aqui no canal e se inscreve para não perder mais nenhum. Beijo, tchau, até o próximo vídeo.